Sim, sim. Primeiro case de logística aqui. Bom, E te apresenta aí, por favor. bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa, eu trabalho na equipe de suprimentos da Login Logística Intermodal, né? Uma empresa de cabotagem. E a gente tem como que eu posso falar? Uma experiência com o Camunda que foi desenvolvido para melhoria de alguns processos nossos, né? O Carlos pode falar um pouquinho mais a respeito, mas basicamente isso. Tá, bom dia a todos, quem está presencial e quem está remoto. Agradecer ao Maurício pela oportunidade. Tem até aqui um brinde aqui para você. Ó. Obrigado, cara. E aí a gente trouxe também mais umas 2 camisas aí para sortear o pessoal aí da internet, do YouTube. Tá? Larissa, essa sacolinha na frente aí, ó, é tua. Ah, obrigada. Aí. Tem meia da Tem uma Camunda, meia? né? Ah, então tá. Mostra pro pessoal como é que é essa meia. Ô Maurício, o cara também. Também. Aqui no Rio de Janeiro... Tá fazendo sucesso. Né? Não, mas eu sou do Sul, mas eu passo frio aqui sim. Ah, é? Tô de onde? Eu sou de Santa Catarina. Ó, legal, bacana. E eu passei um pouco do tempo aqui com o Félix e eu teria mais 15 minutos no fim, é de vocês, tá? Não, tranquilo. Fique à vontade. E eu sou o Carlos Magno, consultor de negócio da Keep For You. Aí a Larissa, né, quer apresentar aqui, que já se apresentou, é analista de suprimentos da Login. E estamos aqui também com o Thales, que é o nosso analista champion. É um Camunda champion. É o Camunda Champion. É, isso aí. Eu já vou enquadrar ele aqui para fazer os próximos eventos aqui, principalmente no Rio. Aqui. Ele vai fazer essa loucura aqui que eu faço. Bom, show de bola. Estamos aí para apoiar e ajudar. Tá na tela aí, tá? Tá, tranquilo. Então, o case que a gente vai apresentar hoje é transformação de processo de supply chain, né, na Login Logística. Como a Larissa falou, da área de suprimentos, na verdade envolve outras áreas também, a área comercial, a área de pricing e fornecedores externos. E antes de falar um pouco do case, eu queria só falar um pouco sobre o histórico, né, do relacionamento com a Login. Então, começou há 15 anos atrás, então já temos essa parceria, né, há 15 anos. E durante esse período, a gente sempre trabalhando com desenvolvimento de software. E a Login, em determinado momento, começou a utilizar uma ferramenta para automatizar os seus processos, mas era uma ferramenta de chamado, que eles fizeram uma adaptação para começar a automatizar os processos. E, Não escala, né? E aí, o que acontece? A gente começou a entrar junto com o pessoal dessa ferramenta e, coincidentemente, em 2019... A AWS, né, que é a empresa que tem essa parceria, a Keep For You é um spin-off que surgiu para fazer automação de processo, né, porque Eu achei que você falava OUSE. É OUSE e Abuse, Ah, é o AWSE. E então, em 2019, coincidentemente, pela insatisfação da Login com essa plataforma, a gente sempre teve um relacionamento muito grande com a universidade, então tem um grupo, né, de pesquisa, nós temos doutores, pessoal fazendo mestrado, tem o Toaci, que é o professor, né, e a mente por trás desse grupo de pesquisa. Então começou a trabalhar com Camunda. E aí surgiu então essa coincidência, né, de eles quererem avançar com a parte de automação de processo e a gente está nessa frente com esse grupo de estudo. E então a gente propôs, eles aceitaram fazer uma POC. Né? A POC foi justamente na área da Larissa. POC é prova de conceito. A prova de conceito. Então a gente fez isso em 2019 e deu super certo, né? Então, na verdade, assim, a versão do processo já está na 10ª versão, né? Porque é um processo que vai se modificando. Mas foi muito legal. Se quiser passar aqui o... Então, assim, vou até passar aqui a palavra para a Larissa, falar um pouco das dores que eles tinham lá em 2019 em relação ao processo deles. Bem, basicamente, tínhamos um processo de cotação muito transitado por e-mail, via e-mail. Era solicitação via e-mail, envio para diversos fornecedores também via e-mail.
E a média de retorno desses fornecedores era de 7 a 10 dias para uma única localidade. Ou seja, uma empresa que trabalha com intermodal, está toda hora falando com diversos transportadores rodoviários, ter essa média de 7 a 10 dias, a nossa venda ficava mais vagarosa também. O que vocês fazem? Movimentação de Então, de container via cabotagem, que é no navio, e tem a ponta rodoviária. Essa ponta rodoviária que surgiu a necessidade de tirarmos do e-mail para uma automação para que o processo ficasse mais rápido, mais confiável, enfim, para melhorar a nossa vida, né? Trocávamos 10 e-mails por cotação, por solicitação para cada fornecedor. Então, às vezes, se tínhamos 5 fornecedores... Então, perdia-se informação. Não, perdia-se informação, a gente tinha que refazer, muitas vezes, a cotação, porque outra pessoa da equipe acabava solicitando a mesma coisa, então vinham 2 precificações. Então, é comum isso ainda. Exato. A Login acho que é uma pioneira nessa solicitação via sistema, né? A ausência de rastreabilidade, falha de comunicação devido ao alto número de e-mails, como eu tinha falado, dificuldade de controle e unicidade de informações, precificações duplicadas, falta de confiabilidade nos requisitos. Por exemplo, precisávamos de um fornecedor que tivesse certificado IMO, Anvisa. Nessas trocas de e-mail, a gente não tinha como saber quais deles tinham e eram aptos a atender esse tipo de carga. Então, a necessidade surgiu disso, da demora, da agilidade. A gente precisava agilizar esse processo de cotação e ter confiança nos dados que a gente estava trocando com os nossos fornecedores, para que todos pudessem ver, sem que a gente precisasse ficar trocando essa quantidade enorme de e-mails. Aqui a gente trouxe o desenho do processo, né? Então, pode parecer assim simples, né? Pequeno, mas na verdade você observa que tem bastante atores, né? Tem subprocessos, tem múltiplas instâncias de subprocessos. Então, e a gente então elaborou, né, o BPMN desse processo. É uma dica importante aí que eu falo sempre sempre envolva todos os atores, né? Normalmente uma área que é a solicitante, né, da automação, e faz essa interface entre outras áreas. Normalmente eles não trazem essas pessoas das outras áreas para participar desse levantamento, né? Na hora que você vai explicar é outra coisa. Então pressupõe muita coisa. Então assim, esse aqui é o desenho do processo. Então, a gente fez a POC, né? E aí, queria falar um pouco da nossa plataforma, porque assim, a gente pegou toda a nossa expertise em desenvolvimento de software, né? A gente trabalha há 20 anos desenvolvendo software, e com o estudo todo do Camunda, a gente fez, então, uma plataforma que a gente chama híbrida, que, na verdade, ele tem toda a parte de front, né, do Java, que é a linguagem que a gente utiliza, mas por trás tem a máquina de processo Camunda auxiliando, né, no fluxo. Então, pode passar aí, Thales. Então, assim, o que a gente identificou, né, como os benefícios atingidos na automação desse processo? Então, visibilidade, né, é uma coisa que é importante, não tinha. Então, como a Larissa comentou, não tinha controle nenhum, muito e-mail, várias planilhas, então muita informação se perdia, às vezes refazia, está em duplicidade, né, as cotações, como ela mencionou. Então, assim, hoje em dia, então, assim, a gente diminuiu o tempo bastante. Então, a Larissa comentou de 7 a 10 dias úteis, né, para fechar a cotação. Hoje está só a resposta da transportadora, né, fora as outras áreas que participam do fluxo. Então, hoje em dia, os processos de ponta a ponta está levando, em média, 2 dias e meio. Então, a gente reduziu bastante esse tempo, né? É importante também que esses mesmos fornecedores, eles são fornecedores de outros dos concorrentes da Login, né? Então, a gente já está ouvindo que
que eles estão falando com os concorrentes da Login, os outros armadores, para, olha, a Login tem um sistema que está interessante. Então, eu estou entendendo que os outros armadores não têm continuam, né, com o processo de troca de e-mails, né, com eles. Então, assim, a gente envia automatizado, né, dos e-mails. Então, tem e-mail, né, mas não se gasta mais tempo com e-mail, né? Então, a própria plataforma, o próprio fluxo, né, do BPMN, ele garante essas notificações em cada etapa, né? Então, e como eu falei anteriormente, esse processo já está lá para a 10ª versão. Então, a gente foi colocando, evoluindo. Então, hoje a gente tem inteligência embarcada, então, que antes, para a tomada de decisão, então, anteriormente tinha um usuário que tomava essa decisão. Hoje a gente já colocou isso embarcado. A gente tem integração com vários APIs externas, como o Google Maps, tem também o Sem Parar, que eles necessitam, né, porque uma das partes do processo é justamente saber quanto que é o pedágio, né, para fazer a cotação do trecho rodoviário. Então, a gente fez integração com o Sem Parar. Depende da carga, do número de eixo? Depende disso, exatamente, depende. Tem um microserviço que você acessa lá. Isso. A gente passa as informações, né, a rota, qual é o tipo de caminhão, e eles retornam. E antes era uma coisa manual? É tudo manual. Pelo fornecedor, né? Pelo fornecedor. Isso é o problema, porque a mesma rota, um fornecedor colocava um valor e o outro fornecedor colocava outro valor. Então, com isso, a gente tira essa... Tira o problema de acuracidade. Exatamente. Talvez até de... Mesma coisa da distância, né? Porque é um problema também. A mesma rota ter distâncias diferentes, então isso impactava no preço, né? É bom que eles já tinham serviço, né? Já. Teve algum RPA? Quando não teve serviço, não teve jeito. Teve que fazer algum RPA para integrar? Não? Não, RPA não teve. Já tinha serviço? Já tinha serviço pronto para isso mesmo. Então, quando a gente começou, foi evoluindo, né? A primeira versão de 2019 não tinha esse serviço ainda. Os fornecedores colocavam o input manual, mas aí a gente evoluiu. E o que é interessante, que eu acho a opinião também da Larissa, rápida, como é um negócio que muda rapidamente, né? Então a gente está conseguindo entregar essas mudanças rapidamente também. Então isso é muito interessante, trabalhar com uma plataforma baseada em processo, né? Então você muda qualquer coisa no processo, é muito mais simples, né? E a nossa plataforma ela tem um gerador de código que garante uma etapa assim, vamos chamar de low code, né? Mas não é uma plataforma low code, né? O Thales fala que é uma plataforma pro code, não é isso, Thales? É uma definição do próprio Camunda, né? E de outras plataformas, né? De facilitar a vida do dev. Então, a gente tem uma abordagem de geração do código, da espinha dorsal, do backbone, de toda a arquitetura, de toda a estrutura. É feita pelo nosso gerador, e a gente trabalha só em cima das customizações necessárias depois, né? Mas tudo isso orientado já e feito para facilitar a vida do dev. Então, a gente segue a filosofia ali do Camunda, do ProCode. Isso é importante porque, assim, a gente fez um estudo grande antes de sair para o Camunda, e aí a gente vê no mercado várias plataformas low code, né? Mas um grande problema que a gente identificou é a questão da usabilidade, da questão do X, né? Das telas. Então, e com isso, a gente conseguiu agregar essa flexibilidade. Então, a plataforma hoje, ela é, como a gente falou, ProCode, então tem uma etapa de codificação, mas a gente consegue flexibilizar bastante, entendeu? E aí, atualmente, a gente até colocou agora alguns dashboards nativos, então, baseados em indicadores do próprio processo. Então, isso está bem interessante. Dá para dar esses números, a maior parte dele a gente tirou já desses dashboards.
A parte de benefícios, acho que... Só queria fazer uma provocação até para passar para a Larissa também, né, que... falar olhando para a câmera. É que, como a gente pode ver ali, só no último ano, né, 4.000 instâncias de processo, né, falando agora depois do caso da Globoplay aqui, poxa, isso aí, 20.000 instâncias, os caras é por segundo, né, mas a gente está falando ali da instância e de todo o trabalho, de toda a análise que tem que ser feita a respeito dos valores, da confiabilidade, para não mandar para uma pessoa errada. Então, todo aquele caso de mandar para a pessoa certa, né, tinha, né, o primeiro ponto ali que a gente fala também, né, como a gente está falando da formação de preço, a gente tem diferentes setores, e aí que eu passo para a Larissa a palavra, né, cada setor deveria ter visibilidade de uma camada do processo. Né, e antes, com encaminhamento de e-mail, às vezes você encaminha um e-mail que tem a thread que o cara vê coisa que não era para ver. Então, a plataforma ela consegue fazer isso, né, e tira todo esse trabalho do ombro, né, da pessoa que tinha que ficar fazendo todo esse cuidado, né, com esse volume grande, né, e a equipe, né, e é isso, economizou muito tempo, e aí só passar esse finalzinho para a Larissa falar mais. Bem, basicamente isso mesmo. Temos várias áreas na empresa que comercial ele não pode ter acesso a todas as informações. O pricing faz um filtro, suprimentos tem um acesso muito maior, né? Consegue ponderar tudo que está no sistema. Hoje a gente consegue fazer o reajuste. O diesel é muito instável. A gente tinha que ficar toda hora em tabela de Excel fazendo a precificação novamente. Hoje a gente já tem a possibilidade de qualquer reajuste que a gente firme com algum fornecedor ir lá na tela e aplicar o reajuste para todas as rotas. A gente está falando de, em média, 60 fornecedores com muitas rotas. O Brasil é enorme, né? Um fornecedor, às vezes, tem, numa localidade, 200 rotas precificadas. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? O Camunda, ou a automação de processos, permite a gente abraçar a complexidade, né? Exato. Essa complexidade foi abraçada foi algoritmizada pelo processo automatizado, né? Isso, a gente consegue também, como ali, colocar as certificações dos fornecedores no sistema, a gente consegue visualizar quais deles estão aptos para atender aquela determinada carga. A gente está passando para outros tipos de serviço, né? A gente já conseguiu também, com a mão de obra, colocar a mesma necessidade do frete, que é muito maior para a mão de obra. Estamos partindo para os demais serviços, que é o cross-docking, serviços de terminais que é um pouquinho mais complicado, mas tudo está avançando, como o Carlos falou. Já estamos na 10ª versão e buscando sempre mais. Sempre tem espaço na logística ou nos processos para uma melhoria. A gente nunca está satisfeito, né? O Thales é prova, a gente tem reunião semanal, então a gente começa, não dá para ser desse jeito, a gente pode colocar mais uma coisinha aqui, outra ali. Então, está facilitando muito a vida da gente que está do outro lado, analisando. Construir é melhor que comprar pronto, né? Com certeza, eu acho. Faz do jeitinho da gente, né? A gente precisa. Eu acho que, às vezes, você compra lá um software pronto do mercado, um RP específico para essa situação, e aí você tem que customizar aquilo que está meio já... É um quadrado que não encaixa no... É mais engessado, né? E aí você constrói do zero e faz do teu jeito, né? Da sua... Eu acho que... Aí você vai evoluindo, né? Acho que e o mais importante, não paga licença, né? Não paga licença. O pessoa se... então, paga só o serviço, mas a licença não precisa, que era um outro problema daquela plataforma antiga que eles usavam, né? Paga licença. Então, fala, olha, tem uma solução aqui que vocês não vão pagar licença, vocês vão pagar só a consultoria. Esse Camunda Meetup aqui são 2 soluções open source, né? Com volumes estratosféricos ali da Globo. Exato. Que legal. E o legal, né, a Camunda incentiva esses eventos para que mais organizações usem a solução open source. Legal, né? É um ponto que eu queria comentar, né, que a gente trouxe uma feature nesse processo da área de suprimentos. É uma funcionalidade que, assim, eles tem essa relação com o fornecedor, e o fornecedor é um ator importante nesse processo. Só que esse fornecedor ele não precisa ter acesso, usuário e senha, vamos deixar a plataforma, né? Ele não precisa, mas ele faz parte. Então, a gente trouxe o que a gente chamou de tarefa anônima,
que é exatamente a gente informar que o fornecedor tem aquela tarefa para ser executada, mas isso é baseado num token que a gente implementa. Então, ele não precisa se logar, chega lá no e-mail dele, um link para ele clicar, abre o formulário, né, da plataforma, e ele acessa, imputa os valores lá, as informações que ele precisa colocar, e pronto. Uma vez que ele salvou, aquele token já perdeu a validade. Então, é bem interessante isso. Você não precisa estar tendo esse controle, né, de Ele tem aquelas soluções fechadas que você tem que ter um usuário. usuário. Cobra por usuário. Exatamente, tem isso. A plataforma antiga tinha isso também. Uma coisa que eu vi na versão 8.1.2 que eu mostrei agora para o Félix, tem as autenticações já com... como é que é? Já tem um serviço agora de... vi ontem aqui, autenticação OpenCCO. Legal. Isso é outro assunto. Isso eu vi na cabeça. E aqui a gente tem uma figura que mostra um pouco da arquitetura da solução, né? Ela usa tem um gerador de código, como falei, que faz parte. Vai ser apresentado em Porto Alegre. Isso, é isso que eu ia falar. Então, spoiler aí, mês que vem, dia 25 em Porto Alegre, acompanhe remoto ou online com Porto Alegre, vai ser apresentada essa solução, né? Exatamente. Então a gente vai. Waterloo. Nosso arquiteto. Então esse grupo de trabalho, né? Ele está no Brasil. Doutor, né? Doutor. Está no Brasil, está no Canadá e está também em Portugal. Então, o Ulisses, que é o nosso arquiteto-chefe. Como é que é o nome da solução mesmo? Qual? Keep App. Keep App, né? O Agile Keep é a plataforma, né? Tá. E é open source, né? O Agile Keep é open source. Isso aí. Então, só uso tecnologia open source, então, na verdade... Essa foi criada, vocês criaram. Isso. E o código está aberto no GitHub? Tá. Legal, cara. Pô, contribuição para a comunidade. Não, sem dúvida, sem dúvida. O objetivo é esse. Mas isso aí, Porto Alegre... O Ulisses... O Ulisses vai dar uma aula aí sobre a arquitetura e como é que funciona, tá? E aí, falando um pouco, a gente já comentou, né, mas voltando aqui a falar um pouco dos benefícios da solução, então, escalabilidade, velocidade na geração de web apps, né, adequada para processo intensivo de atuação humana. Então, a gente tem, né, as user tasks, tem as engine tasks, então, toda, como a gente usa o Camunda, então, é todo o desenvolvimento orientado a processo, né, diferentemente do desenvolvimento tradicional. Então, a gente falou aqui um pouco, né, do X customizável, então isso é importante, então deixa com a cara do cliente, né, de como ele quer. Então, isso é uma dificuldade que a gente encontrou quando a gente fez a pesquisa das plataformas que tem no mercado. E aí, no último ponto, aí, é alinhamento com a filosofia Procode, né, adotada pelo Camunda. Então, a gente tem aí a equipe por trás, né? Porque a gente observa que os ganhos são relativamente maiores em relação à questão do low-code, né? Então, a gente tem essa questão do X que a gente falou, né? E da adaptação é rápida. Não sei se o Thales quer comentar um pouco mais sobre os ganhos. Tá tranquilo? Então, basicamente, é isso. E aí, só aqui para finalizar, o que eu comentei sobre a história, né, de como começou, através de um grupo de pesquisa entre a OWSE, né, e as universidades no Brasil, Canadá, o professor Toassia, que é a mente por trás aí desse grupo. E aí, em 2019, foi a POC que a gente fez, né, junto à Login, na área de suprimentos. E, em 2021, a gente fez o spin-off, né, da Keep4U, focada na automação de processo, utilizando a plataforma que foi desenvolvida, né, a partir desse grupo de pesquisa. E com o Camunda por trás, orquestrando e fazendo todo a máquina mesmo do fluxo, né? Fazendo todo esse fluxo. Então, basicamente, do case que a gente queria apresentar era esse. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida. Com
informação excelente. O cara colocou aqui. E aqui a gente colocou nossas redes sociais. Deixa eu jogar na tela aí. Tá? Quem quiser acompanhar aí, saber um pouco mais. Perguntas aí, pessoal. Na plateia aqui, hoje não tem câmera da plateia, mas tem. Né? E aí, alguma pergunta aqui do pessoal? Ah, eu tinha uma pergunta. Teve DMN na história, não? A automação de regras, esse negócio? Não teve. Ainda não. Ainda não. Pô, Larissa, os caras não te falaram disso, né? Acho que não. Isso vai ser uma coisa, um grande diferencial aí, hein? Essas tabelas Excel aí que você falou aí, dá para fazer uma série de... Até fica a dica, ontem eu fiz aproveitei que eu estava aqui e fiz uma live sobre automação de processos, tá? Então tá lá no meu canal, tá gravado, ou no LinkedIn, ou no YouTube aí. A gente falou bastante sobre isso, tá? Eu recomendo para você, tá? Né? Que a gente falou muitas coisas assim sobre os desafios da automação de processos. Tem muita coisa legal lá. A gente fala muito sobre as decisões vinculadas e as discricionárias na organização e o quanto a cultura brasileira influencia em a gente fazer sistemas ruins, né? Porque a gente acha que tudo é discricionário, tudo tem uma conversinha, e aí a gente acaba transformando o que é facilmente vinculado a uma lei, a uma tabela de descontos, preços e tal, que acaba botando um monte de gateways nos diagramas, não usando as tabelas de decisão, né? E não usando as tecnologias que... Nem é uma tecnologia, antes disso é uma técnica. Né, que a Camunda implementa essa técnica como outros fornecedores implementam, né? Então, dá uma olhada depois aí, pede pro pessoal botar a DMN nesse aqui. Eu acredito que vai ter que ter alguma coisa aí, né, na aplicação. Legal, cara? E o legal é que né, deu uma visibilidade, né, esse processo na área da Larissa, e hoje a gente já está com vários outros processos implementados na empresa e só aumentando, né? Então tá bem interessante. Vai se alastrar por outro. Vai se alastrar. Já está se alastrando. Sorte de processo para governança disso tudo e tal, né? Muito legal. Bacana. Então, uma salva de palmas aí pro pessoal. Obrigado, hein, gente. Né? Isso aí. Valeu. Muito bom. Obrigado, Larissa. Obrigado, cara. Aí.